Fala pessoal, voltando aqui, eu fiz algumas coisinhas aqui porque esse aqui demora um pouquinho mais, né? Para adiantar. Primeiro aqui, eu vou colocar a inscrição button principal, que é a button principal. Eu vou selecionar e vou botar aqui o backfollow deles como control. Eles ficarem um pouquinho cinza, tá vendo? Por quê? Porque aqui eu criei um painel, cliquei aqui no painel, joguei aqui e coloquei dois botões dentro dele. Esses botões aqui que são menus, eu estou deixando eles com 55 de height, de altura, 55, tá vendo? E no caso a imagem deles que eu estou colocando imagem com 32 pixels. Por exemplo, se eu vim aqui nos recursos, property, recursos, tá vendo? Essa aqui não, mas essa aqui do menu, tá vendo? Essa aqui, ó, eu posso até tirar porque eu não estou usando ela. Menu de 24, por exemplo, ó, menu login e menu usuário. Essas duas imagens é 32 pixels. O logoff e o logon é 24. Por quê? Porque eles são com altura 35, entendeu? Os menus grandes são os 55 e os pequenos aqui que estão dentro de um painel. Eu coloquei um painel e coloquei eles dois dentro. Por que eu fiz isso? Porque eu vim aqui e criei um método para esconder os submenus. Então eu coloquei private void, custom design e escondi o submenu. Panel, submenu login, ponto visible, false. Aí eu vim aqui no construtor, initialize, e coloquei aqui, ó, custom design para chamar ali como construtor. Então quando eu iniciar, ele já vai chamar oculto. Por quê? Eu criei dois métodos, um hide submenu e um show submenu. Um esconde o submenu e um mostra o submenu. O mostrar submenu, eu criei uma estrutura de decisão e passei um painel submenu para ele. Então, se o submenu visible for false, ele dá um hide submenu, que ele chama esse submenu aqui de cima, o hide, e submenu visible true. Se não, ele dá um false. Aí o que esse hide submenu faz? Ele pega o painel. Se a visibilidade dele for igual a true, ele passa para false. Entendeu? Então aqui eu jogo ele. Se ele for true, ele joga para false e depois eu dou true. Por que isso? Porque ele pode estar com outro submenu aparecendo. Entendeu? Então ele vai pegar esse submenu, vai limpar ele, porque, por exemplo, quando eu criar um outro submenu, eu vou encadear aqui. Entendeu? Eu vou fazer isso num outro submenu. Então por isso que eu sempre vou chamar esse primeiro para ride, para depois aparecer. Entendeu? E isso aqui aonde eu vou chamar? Eu vou chamar no botão do menu. Por exemplo, esse botão grande, ele não vai chamar nenhum form. Ele vai aparecer ou não o submenu de baixo. Então esses botões de baixo que vão fazer, no caso, a chamada dos formulários. Entendeu? Então acho que isso fica bem simples de entender e fica de uma forma mais bacana, né? Uma outra coisa que eu fiz aqui, eu peguei aquele DLL import que a gente fez, pegou o painel, criou o evento de mouse down e chamou o release capture e o send message dentro dele para ele poder ser movido, entendeu? Então isso aqui foi o que eu fiz. E aqui na chamada do botão logar eu chamei o show submenu e passei o painel de submenu login para ele no botão do login. Então beleza? Então é isso que a gente está fazendo aqui. Então vamos rodar aqui a aplicação. Então tá certo. E ele vai vir assim. Então o design, o custom design, ó, eu só tô conseguindo fazer isso aqui por causa do DLL import que eu fiz lá. Então beleza. Aí aqui, ó,
quando starta aqui o desing ele já bota como false. Então quando eu clico aqui, que eu estou dando o botão clique, eu clico, chamo o show submenu, eu passo esse painel aqui que é o de baixo, aí ele vai e visualiza aqui, ó. Olha lá, cliquei, ele visualizou, cliquei novamente, ele escondeu. Então é assim que ele faz, entendeu? Ele amostra e recolhe, né? Se você clicar de novo. E aqui não está acontecendo nada. Por quê? Porque só vai acontecer quando eu clicar nos menus de baixo, entendeu? Então, como eu não fiz nada nos menus de baixo, eu não tá aparecendo nada. Diferente do usuário aqui, quando eu clico ele tá aparecendo já, entendeu? Então, por exemplo, se eu fosse fazer alguma outra coisa em relação ao usuário, por exemplo, se eu fosse fazer uma tela de acesso aos submenus, entendeu? Aí eu poderia fazer isso, mas aí eu ia ter que fazer esse drop downzinho aqui do submenu, entendeu? E eu não estou recolhendo ainda, por exemplo, eu amostrei a tela aqui do usuário e eu não tenho um botão para voltar para a tela do home. Então eu vou ter que criar um botão aqui, eu vou botar ele aqui em cima para recolher para a tela do home, entendeu? Então assim, acho que desse jeito aqui a nossa aplicação ela já está ficando mais performática, né? E com isso já vai ficando assim um pouco mais difícil vocês conseguirem absorver o conhecimento sem estar acompanhando lá desde o início. Então beleza, então aqui ó, a gente já está dando esse efeitozinho aqui já de mostrar e tirar. Então lembrando aqui que as imagens são 32 pixels da grande e as pequenas aqui são 24. Eu estou ainda dando uma analisada, de repente eu posso passar até essas imagens aqui de baixo para 20 pixels, para ele ficar um pouco menor ainda, entendeu? Aí eu não sei se vale a pena, porque não sei se eu vou criar tantos menus aqui nessa aplicação. Mas enfim, o primeiro menu 1 e o menu 2 ainda não fiz, que são os menus que vão ter tipo as lógicas ali, algumas coisas ali mais performáticas. Eu criei esses aqui porque, por exemplo, se eu quiser fazer um logoff, aí quando eu clicar aqui agora, eu vou poder colocar coisas ali para eu retirar o nível, o usuário e tal, entendeu? E eu também estou pensando em colocar uma picture box aqui assim, para mostrar que está ativo no banco, ou aqui embaixo, em cima aqui, bem tranquilo. E é isso, galera. Tamo junto e GG.